queremos receber a palavra de abertura e oração com o pastor Valmor. Aleluia. Graça e paz, amada igreja do Senhor. Agradecer ao pastor Valdemar, juntamente com o conselho, tanto espiritual como diretivo da igreja, pelo convite. Uma alegria rever os irmãos, outros que não conhecia, pastor Aloísio, Luziana, que fazia um bom tempo, que não nos encontrávamos. É uma alegria muito grande. E quando o pastor Valdemar nos fez o convite, oramos, troquei ideias com a Marlene e muitas coisas vieram à nossa mente, ao nosso coração para compartilhar com os irmãos. Inclusive testemunhos de alguns milagres que Deus tem feito, principalmente na salvação de vidas, mas como também não queríamos tomar muito tempo, eu quero ler um versículo que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Para quem, como vocês são assíduos leitores da Bíblia, bem conhecido. Aleluia, gostei desse amém. Você ter certeza, convicção. O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Na tradução da King James, é a que eu li. A outra diz, regozijai-vos sempre. A palavra diz, alegrai-vos sempre. E como eu gosto de pesquisar, eu fui pesquisar no Google o significado da palavra sempre. É na totalidade do tempo, perpetuamente, a cada instante, sem exceção, continuamente. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos continuamente e sempre. Por que estáis tristes? Por que estáis desanimados? É certo que o apóstolo Paulo está se referindo a uma alegria espiritual. E a alegria espiritual não é apenas um sentimento de prazer decorrente de certos momentos felizes da nossa vida terrena. Essa alegria espiritual é um estado de espírito, podemos dizer, permanentemente otimista em relação ao amor e ação de Cristo em favor do cristão sincero, por meio do Espírito Santo. Você pode perguntar, mas no meio de tantas tribulações, como que eu vou demonstrar esta alegria, estar neste estado? É lógico, irmãos, que o cristão não nega a dor, as fraquezas, as tribulações, as dificuldades, os sofrimentos. Nós passamos por isso. É parte inerente da nossa vida. Mas temos a nossa força e motivação alicerçados na certeza do cuidado e provisão de Deus. É no nosso relacionamento com Deus que nós temos esta confiança e esta alegria, independentemente das circunstâncias. E o apóstolo Paulo prova e testemunha essa alegria. Vejamos, durante a primeira visita de Paulo à cidade de Filipe, ele e Silas foram muito açoitados com varas e presos. E por quê? Por pregarem o Evangelho, testemunharem de Cristo e libertarem uma jovem de um espírito de adivinhação. Por pregar o Evangelho, por ganhar vidas para Jesus, expulsar demônios, eles foram açoitados e presos. Não quero entrar no mérito da questão se fosse nós. Se fôssemos nós. Mas agora vem a demonstração do apóstolo Paulo que ele era um crente verdadeiro e maduro.
apesar da circunstância difícil, Paulo e Silas não reclamaram, não murmuraram, muito pelo contrário, eles oraram e cantaram hinos alegremente lá na prisão, onde todos os demais presos ouviram. Talvez tinha presos ali que há muito tempo não ouviu uma música, uma palavra de conforto, mas ouviram Paulo e Silas cantarem. E qual foi o resultado? O resultado, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se soltavam. E houve um milagre maior, a salvação de um carcereiro. E o carcereiro, quando viu aquilo tudo acontecer, e os presos ali soltos, como diz o pastor Haroldo, ali Deus começou as portas automáticas, que elas se abriram. O carcereiro que quis fazer? Tirar a sua própria vida. E o apóstolo Paulo diz, não faça isso. Estamos todos aqui, não se preocupe. Você não será penalizado. E o carcereiro perguntou, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amados, e aqui nós poderíamos testemunhar de como Deus tem salvado pessoas que já partiram e que nós por muitos anos oramos continuamente sem desistir. Minha mãe, meu pai, um grande amigo que eu conheci dia 1º de março de 1964. Pensa numa pessoa com uma vida errada. A vida inteira, até pervertido, mas eu nunca desisti. Orava continuamente. Interessante que aonde ele ia, Deus colocava um filho dele do lado. Um dia ele me ligou e disse, Valmor, tu não vai acreditar o que aconteceu. Eu liguei para um cliente e errei o número e uma senhora atendeu. Aí eu pedi perdão pelo erro e ela disse, não, você não errou. É Deus querendo falar contigo. Era uma irmã em Cristo e pregou o evangelho para ele. E assim foi durante mais de 30 anos. Mesmo às vezes nós longe. Você está orando por alguém? Ore com alegria, com certeza. Não olhe para as circunstâncias. E mais recentemente, um irmão da Marlene acabou falecendo faz 2 meses, mas foi dia 20 de janeiro. Ele aceitou Jesus dia 31 de dezembro. Nós estávamos lá. Foi uma batalha de muitos anos. Eu estou convertido 30 anos, eu acho que antes de me converter, esse irmão dela disse, o dia que o Valmor for para a igreja, eu vou também. E dia 31 eu disse para ele, tu estás 37 anos atrasado. E ele sorriu e disse, é verdade. E ali ele recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E 20 dias depois, ele partiu. Para encerrar, não permita que as circunstâncias externas diminuam a tua fé em Deus e nas suas promessas, e nem tire a tua alegria do teu relacionamento com Deus. Passaram-se alguns anos, talvez 10 anos, apóstolo Paulo preso, primeira vez que ele vai em Filipos, preso, agora preso novamente, só que em Roma, esperando o veredito, liberdade ou morte. Paulo escreve para a igreja de Filipos a sua epístola mais alegre e calorosa. E já no primeiro capítulo, Paulo cita pelo menos 3 motivos da sua alegria. Alegria através da oração. Eles querem uma alegria, orar por eles. Alegria através das prioridades certas, Paulo.
capítulo 1, depois você lê. Por quê? Porque um dos segredos do apóstolo Paulo era que as suas prioridades estavam centralizadas mais nos interesses de Deus do que nos seus próprios interesses. E alguns meses atrás eu aprendi por que às vezes nós sofremos tanto e ficamos tão decepcionados e tão revoltados, porque nós pensamos nos nossos interesses. E agora eu vou perder aquilo, não vou ganhar aquele outro. Recentemente, por várias circunstâncias, eu fiquei uns 2, 3 dias sem responder ninguém, sem mandar mensagem para ninguém e nem orar para eu não pecar contra Deus. Depois de uns 3 dias, aí eu fui ler a palavra, deixei toda a mídia de lado. E uma das coisas que eu percebi, se a minha confiança está em Deus, nada mudou. Ele continua sendo o Senhor, Ele tem o controle de tudo e a vontade dEle vai se cumprir. Nós não entendemos muitas coisas. E Ele fala também da alegria através do ministério. O ministério não deve ser um peso. Você pode estar discipulando uma pessoa, ser líder de um grupo, ter um grupo na sua casa. Deve ser honra, privilégio. Você está fazendo para o Senhor, para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que um dia virá buscar a sua noiva e nós fazemos parte. O nosso tempo aqui é muito curto. 1 mês aproximadamente de a minha mãe completar 90 anos e falecer, ela nos disse, o tempo passou muito rápido. E a minha esposa disse, mais uma vai fazer 90 anos. Ela disse, mas passou muito rápido. E alguns dias depois ela partiu. E ela tinha aceitado Jesus alguns dias antes. Poderíamos dar esse testemunho, mas vai levar muito tempo. Então quero deixar esta palavra, a alegria de você fazer parte do corpo de Cristo. Você ter o privilégio, a honra de Deus te usar como instrumento nas mãos do Espírito Santo para tirar pessoas do cativeiro, do sofrimento, de não ter mais esperança e trazê-las. Coloque isso no seu coração. Tenho mais um minuto, pastor Valdemar. Só para vocês terem uma ideia. O grupo que nós tivemos durante muitos anos na nossa casa era sábado à tarde. Nós tínhamos uma casa toda encarpetada, tipo esse aqui. E sexta-feira era feita uma faxina geral. O grupo começava às 5 horas da tarde. 3 horas eu já estava na sala esperando os irmãos em oração. 15 para 5 nós começávamos com oração. Depois líamos uma palavra, eu dava uma palavra para o grupo, eles compartilhavam alguma bênção, alguma coisa que ler durante a semana, e depois nós separávamos. Os mais antigos, era um sistema diferente do nosso hoje, né? Os mais antigos, mais maduros, pelo menos na teoria ficavam comigo, e os mais novos iam para outra dependência da casa, com a Marlene ou com outra irmã, e quando alguém trazia, olha, eu trouxe a minha vizinha, um dia aconteceu, eu trouxe a minha vizinha que levou uma surra do marido, então vamos pegar 2 irmãs e vamos ministrar com ela em outra dependência. Às vezes tinha criança, iam para outra dependência, e no final nos reuníamos novamente, orávamos, 7 horas terminava, e a gente ficava atendendo até 10 horas da noite. E eu tinha levantado sábado de manhã e tinha ido orar. Esse era o nosso sábado. E a casa estava cheia de bolacha, papel, sujeira. Domingo começar a limpar tudo de novo. Era pesado, após uma semana dura de trabalho. Mas fazíamos com alegria, Senhor, é para Ti, Senhor. É para os irmãos também, mas é para Ti. É uma honra. Hoje, irmãos, eu estou aqui no púlpito, trazendo uma palavra, compartilhando.
Eu me converti no auge da minha carreira profissional. Eu trabalhava de terno, de gravata. Chegava na igreja, eu tirava, sabe como eu comecei? Limpando o banheiro, porque eu queria ajudar. Era novo convertido, banheiro eu sabia limpar, talvez não ficava 100%, mas eu queria ajudar. Tudo que o meu pastor pedia, eu saía correndo. Era uma honra, um privilégio. Então considere-se uma pessoa honrada por Deus, privilegiada. Você é simplesmente um embaixador, uma embaixatriz. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe esta cidade. Que a igreja do Senhor, não só aqui, a nossa igreja local, mas toda a igreja do Senhor em Timbó, cresça e os alicerces dessa cidade estremeçam e muitas vidas sejam salvas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua generosidade, pelo teu sacrifício lá na cruz do Calvário, que permita que hoje possamos ser teus filhos, Senhor, termos os nossos pecados perdoados pelo teu sangue vertidos lá na cruz, Senhor. Quero em teu nome, Senhor Jesus, abençoar o pastor Valdemar, Senhor, a sua esposa, Senhor, como todos desta casa, Senhor, toda a tua igreja de Timbó, Senhor, e clamo, Senhor, por esta cidade realmente se converter a Ti, Senhor, a Te receber, crer, Senhor, saber que Tu és o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e Te louvo, bendigo o Teu santo nome. Amém, amém, aleluia.
Obrigado, pastor. Uma hora está livre. Está tudo. Amém. Amado e querido Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos na dependência total do Teu Santo Espírito, para que de uma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, todos possamos ouvir a doce voz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fale-nos, ó Deus, pois nós, como Suas ovelhas, queremos cada vez mais ouvir a voz que tanto conhecemos, a voz do bom pastor. Que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente unicamente ao Senhor. Nós nos entregamos em Tuas mãos, na dependência do Espírito Santo. No nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10, e versículo de número 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Que Deus possa abençoar a Sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Esse texto está dentro de um contexto muito especial em que Jesus Cristo comissiona aqueles 12 discípulos que se tornam nesse dia 12 apóstolos do Senhor Jesus. Os envia com autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para falar do Evangelho do Reino de Deus, anunciando as boas novas do Pai. De modo que Jesus começa a orientá-los e a encorajá-los. Mas por vezes as palavras que o Senhor nos dá de encorajamento nos parecem um pouco estranhas. E uma dessas palavras encorajadoras de Jesus Cristo foi: eis que vos envio. Como ovelhas, literalmente no grego se diz como cordeiros, para o meio de lobos. E a pergunta é: o que podem fazer ovelhas no meio de lobos? Inicialmente elas podem temer, porque elas estão no meio de lobos. Elas como presa diante dos predadores. Ovelhas podem temer. Ovelhas podem fugir. Elas podem correr. Por quê? Porque há lobos para devorá-las. Também ovelhas podem se ferir. E por fim, ovelhas podem até morrer no meio de lobos. E por isso mesmo Jesus disse: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O problema de tudo isto é que o diabo também é uma serpente. E como serpente, o diabo tem toda a prudência de uma serpente. E bem está que Satanás se cuide, porque o nosso Deus é poderoso. E a Bíblia diz que eis aí vos envio com poder para pisar sobre cobras e escorpiões. E nenhum mal lhe sucederá. Ovelhas em meio de lobos, por quê?
Porque, meus amados irmãos, não é pela força da ovelha que a ovelha vencerá o lobo, mas é pela força que a ovelha não tem que ela vencerá o lobo. Eis que vos envio com poder, para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Porém, uma pergunta se faz necessária: quem são os lobos? Quem são os lobos? Todo esse discurso de Jesus foi precedido por uma palavra que Jesus disse: não vão no caminho dos gentios, nem entrem nas cidades de samaritanos. Eis que vos envio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus irmãos, os lobos não eram nem os gentios, nem os samaritanos, eram aqueles que estavam na casa de Israel. Porque foi para lá que o Senhor os enviou. E no meio daquele rebanho havia lobos que o Senhor já havia prevenido, dizendo que havia lobos em pele de ovelhas. E que eles tivessem toda esta prudência, porque há ovelha que não é ovelha, que é lobo. Eu não preciso ir lá fora, no sentido da igreja até, para encontrar os lobos. Infelizmente, os lobos estão dentro, não estão fora. Mas voltamos à prudência, porque a prudência nos protegerá. A prudência não nos deterá. Há pessoas que tratam a prudência como algo que detém. Ser prudente não é parar. Ser prudente não é voltar, não é retroceder. Aliás, Neemias mesmo disse: nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos em frente, prudentemente, mas vamos em frente. O próprio Senhor Jesus, dizendo a respeito de uma prudência, disse-lhes: lembrai-vos dos dias maus, porque não serão poucos. E muitas pessoas, às vezes, pensam em se lembrar dos dias maus depois de terem passado por eles. Sabe, Jesus não estava dizendo para você se lembrar de um dia mau e ficar remoendo más lembranças. Jesus disse: lembrai-vos dos dias maus, porque não serão futuro poucos. E o que é então lembrar-se do dia mau? A grande prudência de se lembrar do dia mau não é lembrar depois que ele acontece, mas é se lembrar antes dele acontecer. É assim que nós nos lembramos dos dias maus, estando preparados para eles, como o fez José, que sabia que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E veio a abundância antes e a escassez depois. Vieram os dias bons antes para que viessem os dias maus depois, para no meio dos dias bons José pudesse se preparar para os dias maus, de maneira que José passou pela escassez como se estivesse na abundância. Assim você é prudente. Assim somos nós prudentes. Sim, o que podem fazer ovelhas no meio de lobos. No entanto, o Senhor nos envia como essas ovelhas para o meio de lobos. E como ovelhas podem ser prudentes? Ovelhas têm várias características. Uma delas é que ovelhas não têm garras. Outra delas é que ovelhas, os seus dentes não são presas, são apenas dentes para poder cortar e
mastigar o máximo possível do pasto. Li certas vezes que as ovelhas nem mesmo têm os dentes frontais como nós imaginamos que devam ser os dentes frontais, o que dá à ovelha aquela cara de alguém desdentado, meio banguela. Somos nós, as ovelhas. Outra característica que a ovelha tem é que a ovelha não enxerga bem. Em média, uma ovelha enxerga aproximadamente 10 metros à sua frente, de modo que a ovelha, para poder enxergar longe, tem que enxergar pelos olhos do seu pastor. Nunca se esqueça, a visão vem pelos olhos do pastor. Se você for confiar na visão de ovelha, você estará praticamente cego, pois a Bíblia diz: estes que tais coisas não são presentes, são cegos, enxergando só o que está próximo de si. Não existe apenas uma cegueira, que é a incapacidade de ver, mas a incapacidade de ver ao longe também é cegueira. Porque a nossa conquista está ligada à capacidade de ver. A Bíblia mesmo diz que o Senhor disse a Abraão que ele olhasse a terra e até onde os seus olhos alcançassem ver, essa seria a sua possessão. O tamanho da nossa visão indica o tamanho da nossa possessão, da nossa conquista. Qual é o tamanho da tua visão? Eu não quero ficar com a minha pequena visão, eu preciso da visão do meu pastor. Acima de tudo, eu preciso da visão do nosso sumo pastor, do bom pastor, daquele pastor que dá a vida pelas ovelhas. E uma grande característica para você saber se alguém é ou não é pastor, é que a Bíblia diz que o pastor tem cuidado. O pastor cuida. O pastor cuida e dá a vida. São duas grandes características para os verdadeiros pastores. Muitas pessoas pensam que o fato de procurarmos características do pastor é que ele apacenta, que ele guia, que ele alimenta. Deixa-me dizer uma coisa: mercenário também apacenta, mercenário também guia, mercenário também alimenta. E se for um bom mercenário, fará tudo isso bem feito. Mas pastor tem outra característica: pastor da vida. É diferente. E se nós estamos pastoreados por pessoas que dão a vida, meus irmãos, nós estamos bem pastoreados. E é na visão destas pessoas que nós temos que ser guiados. E não de outras pessoas, não de outras vozes. A voz do pastor tem que ser conhecida. Jesus mesmo disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz é conhecida, a minha voz é familiar, eles reconhecem, eles não apenas conhecem, mas eles reconhecem, eles não seguirão outra voz, eles só atenderão esta voz. A Bíblia nos fala sobre a voz do Senhor, e um dos textos mais maravilhosos sobre a voz do Senhor é quando o Senhor fala, e toda criança conhece isto, que foi criada dentro da igreja, fala com Samuel. Quem não gosta desse texto? Samuel, Samuel. E se levanta o jovem Samuel, antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse, e ele se levanta e vai até Eli e diz: eis-me aqui. Eu não te chamei, volta a deitar. Samuel, Samuel. E mais uma vez se levanta Samuel e vai a Eli e diz: eis-me aqui. Sabe o que me chama a atenção? É que Samuel não diz: ouvi uma voz. Que Samuel não diz: alguém me despertou. Nem mesmo alguém me chamou. Para Samuel, a voz era familiar. A voz era conhecida. Em último caso, a voz era como a voz de Eli.
Deus nunca falará com você com uma voz diferente do teu líder espiritual. É a maneira que você tem de reconhecer, é a voz, é a forma de falar, é tudo. Deus chamou, e Samuel, para ele era Eli. Para ele era Eli. Se você está ouvindo uma voz diferente do seu pastor, cuidado. Porque Deus, quando te fala com uma voz conhecida. Porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Te fala com a voz do teu pastor. Amém? Amém. Bem, glória a Deus por isso. Espero que você siga essa prudência, porque a prudência da ovelha que caminha no meio de lobos, sua primeira prudência é estar perto do pastor. Ovelha prudente não anda longe. Quanto mais imprudente a ovelha, mais distante ela estará do pastor. Mas a ovelha mais prudente e a ovelha mais segura é a mais próxima do seu pastor. Isso se aplica tanto ao pastorado, ao ministério. E a grande característica, eu volto a dizer, que Jesus Cristo dá ao pastorado e ao ministério é dar a vida pela sua ovelha, pelo seu rebanho. Essa é a grande característica. E bem fará a ovelha de andar próximo. Tanto isso eu quero dizer a respeito de Cristo, quanto eu quero dizer a respeito dos nossos líderes espirituais. Se você quer realmente ter vitória no meio de lobos, ande próximo do pastor. Ande próximo de Jesus, ande próximo do seu pastor, pois assim você estará andando prudentemente. Mas há outra prudência. Prudência da ovelha, que é andar no meio do rebanho. Ovelha segura é ovelha no meio do rebanho. Ovelha afastada do rebanho é ovelha desgarrada e é presa fácil para o predador. Por isso, note que Jesus não enviou os seus apóstolos sozinhos. Os enviou acompanhados. Os enviou de 2 em 2. Os enviou com apoio. A Bíblia diz, é melhor em ser 2 do que um só, porque se um cair, o outro levanta. E se vierem contra ele, os 2 lhe resistem. Então, meus irmãos, Deus chamou-nos para andarmos e andarmos em comunhão, para nos movermos e movermos-nos como um rebanho. E isto é também prudência. Isto é prudência. Esses temas todos estão dentro desta passagem maravilhosa. E como eu ressaltei, o diabo também é serpente. E o diabo, por ser serpente, é prudente. O diabo não te ataca de qualquer maneira, o diabo não vem em qualquer momento, ele espera um momento que se chama momento oportuno. A Bíblia diz que o diabo afastou-se de Cristo, esperando um momento oportuno. Também os lobos, se eles te observam, eles caçam esperando o momento oportuno. Quando nós somos chamados a ter prudência, somos chamados a uma batalha de prudências. O diabo é prudente. Eu e você temos que ser prudentes. O que for menos prudente, perecerá.
É como dois snipers enfrentando-se. Quem vencerá? Os dois são igualmente capazes. Quem se descuidar, quem for menos prudente, perecerá. Quanto aos lobos que Jesus disse, Jesus fala muitas coisas sobre estes lobos, sobre estes que desejam nos devorar e que nós devemos vencê-los. Mas como ovelhas podem vencer lobos? Em Apocalipse, quando João faz o impensável, João, no céu, aonde não entrará choro, João chora. João chora, porque diante daquela visão extraordinária, celestial, do livro todo selado, 7 vezes selado, escrito por dentro e por fora, e foi dito: ninguém foi achado digno de abrir o livro e de revelar os mistérios nele contidos. João chora, ao que ele escuta aquela voz, uma voz tão maravilhosa, uma voz que quer falar a mim e a você: não chores. E eu não sei se você está em lágrimas, eu não sei se você está a sofrer, eu não sei se você está a viver alguma coisa daquilo que eu citei sobre ovelhas em meio de lobos, e você está a chorar, mas o Senhor hoje tem uma mensagem do céu para todos nós que derramamos lágrimas e que Ele deseja enxugá-las. Ele diz a nós: não chores, não chores. Por quê? Há um motivo para não chorarmos. Porque o leão de Judá venceu. E ele abrirá o livro e revelará os mistérios nele contidos. Ele venceu, o leão venceu. Virei-me para olhar quem falava comigo, e eis que eu vi no trono um cordeiro. Meus irmãos, esse texto é tão revelador, ele é tão maravilhoso, e que nos mostra como é o reino de Deus, e que o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem está no trono e governa no trono é um cordeiro. Jesus luta e Jesus vence como leão, mas Jesus governa como cordeiro. Há muita gente que está lutando como cordeiro e que está governando como leão. Deus não quer nos governar como leão, nem quer que nós, como leão, governemos. Mas uma coisa eu te digo: Deus quer que, como leões, lutemos. Você é enviado como cordeiro, mas você luta como leão. Você luta como leão. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, uma das coisas que me chama mais atenção é quando Jesus disse: está consumado. Porque em toda a criação, a cada dia da criação, Deus simplesmente disse: isso é bom. A Bíblia diz: houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e assim essa expressão indicando o fim do dia. Mas em momento nenhum Deus disse: terminei. A Bíblia diz: tendo Deus acabado toda a obra da criação que como Criador fizera. Mas Deus não disse: terminei. Ele guardou esta frase
para dizer, na cruz do Calvário, terminei. Está consumado. Telestai. Finish. Eu terminei. Finalmente, agora eu terminei. Esse foi o momento em que a Bíblia diz que Jesus não falou simplesmente, a Bíblia diz que Jesus bradou. Uma das maneiras de se traduzir esse texto seria vociferou, falou com voz de fera. Permita-me uma liberdade poética. Jesus rugiu, porque quem venceu foi o leão de Judá. E ele rugiu de tal maneira que a Bíblia, quando fala, onde está a morte, o teu aguilhão, diz, foi tragada, engolida de todo. E que você também pode traduzir como foi devorada a morte. Jesus caçou a morte. Jesus pegou a morte. Jesus abateu a morte. Jesus não apenas matou a morte, Jesus devorou a morte para que ela nunca volte e nós tenhamos a vida eterna. A vida eterna. Ah, que maravilha! Como cordeiros podem virar leões? Aquele cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi levado não apenas diante dos seus tosqueadores, mas ao matadouro. E ali abatido, e não abriu a sua boca. A Bíblia nos diz que quando Jesus foi ali pelaquela corte, aquele grupo de soldados que foram prender a Jesus Cristo naquele dia, dizendo, é Jesus de Nazaré, Jesus disse, sou eu. E quando Jesus disse, sou eu, a palavra diz, todos caíram por terra. A ideia é que eles caem de costas, a ideia é que eles não conseguem ficar de pé. Se Jesus começasse a falar, meus irmãos, ninguém conseguiria crucificá-lo. Ele se calou por amor a mim e por amor a você. Muitas vezes nós também temos que aprender a nos calar por amor. Se fala por amor, mas também se cala por amor. E aquele cordeiro levado ao matadouro, aquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi crucificado na cruz do Calvário, se tornou em algum momento o leão. E dessa forma, Jesus não apenas morre, Jesus faz algo mais do que isto, como outro bravo lutador nas Sagradas Escrituras, um dos heróis da fé, conhecido como Sansão, que no momento da sua morte foi mais que um juiz, com seu próprio corpo profetizava, porque morre em forma de cruz, inclinando-se sobre as colunas do templo de Dagom. E o nosso amado Jesus a mesma coisa fez sobre toda a coluna, sobre a morte e corrupção, sobre todo o pecado, sobre toda a enfermidade, sobre toda a maldição, sobre toda a dor, sobre todo o império das trevas. Ele nos libertou, e como Sansão que disse, morra eu com os meus inimigos, quando Jesus morreu, os inimigos de Cristo morreram todos com Ele. E essa é a nossa vitória que Ele nos concede, e por isso tais cordeirinhos se tornam mais que vencedores. Quando Jesus usou a palavra cordeirinho, Jesus utilizou a palavra cordeirinho em uma das ressurreições, com a filha de Jairo.
Talita cumi, que nós traduzimos como menina, levante-se. Uma palavra doce. Sabe, Jesus é doce. Essa palavra talita é um diminutivo aramaico que significa filhinha, minha filha. Mas ela, na realidade, é uma expressão de carinho que literalmente é minha cordeirinha. Aleluia. Eu imagino o coração da mãe, sua filha morta, o coração do pai. Foi diferente da ressurreição de Lázaro. Essa é uma ressurreição sensível para uma família enlutada, dentro de sua própria casa, com uma criança de 12 anos, adolescente. Jesus toma aquela menina e diz: minha coelhinha, minha gatinha, minha filhinha, minha cordeirinha. Cordeirinhos, ao lado de Cristo, vencem o que ninguém pode vencer. Vencem até a própria morte. E a Bíblia diz que nós, nele, já vencemos a morte. De modo que eu quero dizer que nós que somos transformados, veja, a Bíblia diz, de glória em glória e de vitória em vitória. E a imagem e semelhança de Cristo, nós devemos igualmente como Cristo, lutar como leões e vencer como leões para governarmos como cordeiros. Isso quer dizer que para o meu irmão, para o meu Deus, para o meu Senhor, para o meu pastor, eu sou um cordeiro, mas para toda a adversidade, para todo o inimigo, eu sou um leão. E aí se muda totalmente o contexto, porque não mais a pergunta é o que podem cordeiros fazer no meio de lobos, é o que podem lobos fazer no meio de leões. Comece a glorificar ao Senhor, porque Deus nos tornará como leões. E como Deus faz tal coisa? A Bíblia diz sobre um homem muito interessante, que eu já citei, seu nome Sansão. E houve um momento na vida de Sansão, que tudo que estava potencialmente nele, a partir daquele momento, se manifestou. Há uma palavra, dibor, uma palavra hebraica, que significa força, potência, inclusive força e potência muscular, que deu origem à palavra todo o poder ou onipotência. É um adjetivo que pertence à pessoa de Deus. E esse adjetivo que pertence à pessoa de Deus, de poder, de força, foi dado a Sansão. Tanto que pode ser traduzido como um espírito de poder. Lhe foi concedido. Quando diz que o menino crescia e um espírito de poder, que nós traduzimos, se não me engano, que o Senhor o impulsionava, o Espírito do Senhor o impulsionava. E no hebraico, literalmente, é para fazer atos heróicos. Você foi chamado
para o heroísmo. Você é um herói. E por herói, não se pense que você está aqui com uma capa e para sair voando. Eu estou dizendo que o heróico é aquilo que, ou aquele que faz o que nenhum outro faz. Deus te capacita, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esta capacidade, muitos chamam inclusive de unção, como Davi sendo ungido. E a partir do momento que Davi foi ungido, coisas aconteceram com Davi. Ele matou um leão, ele matou um urso, ele matou até um gigante. E ele venceu exércitos. Você também vai matar leões, vai matar ursos, vai vencer gigantes e vai vencer exércitos. E se você fará tudo isso, pobre lobos, porque o que podem fazer lobos no meio de leões? Sansão tinha uma palavra sobre a vida dele. Sansão tinha unção na vida dele. No entanto, nada ainda havia acontecido, até que Sansão teve aquele encontro inesperado com um leão que rugia. E o apóstolo Pedro nos diz: e o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, como leão que ruge, ávido, desesperado por devorá-lo. Sabe, eu amo toda a palavra de Deus, e eu gosto muito dessa palavra que diz que o diabo anda ao meu redor. Talvez você não goste. Tem muita gente que não gosta de certas palavras, de saber que isso é uma verdade. Sabe do seguinte, você deveria gostar de saber que o diabo anda ao meu redor. Porque se ele está perto de mim, ele não é onipresente, ele não pode estar perto de você. Amém? É a primeira coisa. Mas o diabo anda. Ele quer devorar. E por que Deus deixa este nosso adversário rugir contra nós? Porque, meus irmãos, quando o diabo vem rugindo, acontece como aconteceu com Sansão. Havia algo em Sansão, havia uma autoridade, havia uma palavra, havia uma profecia na vida de Sansão, e que ele, de presa, se tornou predador. No momento em que o leão rugiu, a unção que havia em Sansão entrou em ebulição. Algo se agitou dentro de Sansão. Você deve se lembrar de um texto, o texto da ressurreição de Lázaro, que diz que dentro de Cristo, o Espírito de Cristo se agitou. Essa palavra agitar é a mesma palavra utilizada para agitar de um estado para outro, como moléculas que se agitam. Quando você tem o seu espírito agitado, você sairá de um estado natural e você entrará num estado sobrenatural. E naquele dia Jesus manifestou a ressurreição de Lázaro. Sabe, eu sempre digo a respeito da ressurreição de Lázaro, que bom que Jesus chamou Lázaro pelo nome, porque eles estavam num cemitério. Se Jesus apenas dissesse morto, se levanta, nós teríamos um problemão naquele dia. Mas ele disse: Lázaro, vem para fora. E o morto, que eu imagino ser o mais surdo dos homens, porque mais surdo que morto não tem, ouviu, e se morto ouve,
Meu irmão, eu espero que nós também consigamos ouvir, porque quem tem ouvidos, não apenas tem ouvidos, mas tem ouvidos para ouvir, ouça. E se ouvir a Cristo transforma um morto em vivo, imagine o que fará com um vivo. Plenitude de vida, plenitude de poder. Deus permite que o inimigo ruja, que o inimigo nos desafie, que o inimigo avance sobre nós. Naquele dia, aquele leão, quando avançou sobre Sansão, porque avançou, houve um susto, porque o leão está acostumado que quando ele ruge, suas presas fogem. E eles pula sobre elas. Mas naquele dia, a presa não fugiu, a presa atacou. E o leão foi simplesmente rasgado em dois. Deus ativa algo em nós pelo ataque das trevas que nos fará rasgar o adversário em dois. E ele não poderá nem nos abater, nem nos devorar. Isso aconteceu inclusive com Davi. A Bíblia nos diz que Davi, tendo sido ungido, e depois de sua unção, seu pai enviando aos seus irmãos, e lá chega Davi, e Davi está com seus irmãos quando escuta, não um leão, mas um filisteu, um gigante, vociferando, rugindo contra Israel. Havia uma unção em Davi, que não pôde ficar quieta. Davi teve que enfrentar aquele gigante. O poder de Deus que estava em Davi o impulsionou à batalha, e da batalha à vitória. Há o mesmo poder de Deus na tua vida. E quando os Golias desse mundo gritarem contra o povo de Deus, algo vai se manifestar dentro de mim e dentro de você, que vai nos levar ao confronto, que vai nos levar à batalha. Por quê? Porque nós somos cordeiros que somos transformados em leões. Quando o povo viu Davi se aproximando diante de Golias, o povo disse: que é isto? Davi mesmo disse: tu vens contra mim com espada e com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu cortarei a tua cabeça. Davi não tinha espada, Davi não tinha nem canivete, Davi não tinha nada. Como ele faz uma promessa dessa a Golias? Ele já olhava o que seria dele, o despojo dele, a espada de Golias. Você que antes da luta, como Davi, não pode segurar e usar a armadura de um homem, depois da batalha, você poderá usar a espada de um gigante. Porque na nossa luta, nós não nos cansamos, porque os que esperam do Senhor não se cansam, não se fatigam, voam como águias, correm e também caminham. Nós esperamos no Senhor, nós não estamos esperando essas vitórias em nós mesmos. As palavras que Deus tem me entregue para que eu compartilhe com esta casa, com esta igreja, são palavras de encorajamento. Nós temos que entender o tamanho do Deus que servimos. O grande problema é que por vezes nós estamos olhando outras coisas. A maior arma de Golias não era a sua espada, não era a sua lança, não era nem
a sua estatura, a sua força, a sua experiência. A maior arma de Golias estava com Israel. Era o medo que Israel tinha de Golias. E por que Israel tinha medo de Golias? Porque eles olhavam a Golias e comparavam Golias com eles mesmos. E por que Davi não tinha medo de Golias? Porque Davi orava Golias e comparava Golias com Deus e via dessa forma Golias sobremodo pequeno. Eu creio que a visão que Davi tinha sobre Golias era o seguinte, como ele mesmo disse, quem é este? Quem é este? Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este? Ele disse, ele está querendo enfrentar ao Senhor. Lá estava Golias com a oração da solteirona, dá-me um homem. E era uma solteirona brava, porque dá-me um homem para que lute comigo. Tem umas pessoas que estão pedindo isso, dá-me um homem para que lute comigo. E ele então propôs isso, 40 dias, pediu tanto que foi atendido. Até Golias é atendido. E você pensa, se Golias pede e recebe, quanto mais você se pedir, vai receber. Pedi e dá-se-vos-á. Porque Golias pediu 40 dias. Meu irmão, peça, porque Deus acaba dando, dá-me um homem para que lute comigo. E Deus diz, espera, ele está a caminho. Ele já chega. E chegou. E como chegou? Chegou chegando. Literalmente, Davi chegou chegando. E como você vai chegar nesse mundo, nos desafios? Você também vai chegar chegando, porque você vai sair vencendo e para vencer, porque você foi chamado a ser mais que vencedor. Que podem fazer lobos no meio de ovelhas? Eles podem temer. Eles podem fugir, eles podem até se ferir, mas quando eles forem pegos, eles vão morrer, porque lobo nenhum pode vencer o leão. Há uma coisa tão interessante sobre um leão lutar. Há muitos anos, Deus me deu o privilégio de ir à África, se bem que foi a África do Sul. Eu nunca estive em lugares difíceis, eu acho que Deus olha para mim e diz, coitado, ele é tão delicado. Nunca me levou para lugares difíceis. Mas me levou à África do Sul, e nessas coisas que Deus faz com você, Ele me proporcionou estar naquele famoso parque, Kruger Park, na África do Sul. E lá nós pudemos ver uma coisa interessantíssima. As hienas e os leões são adversários. Em um dado momento, as hienas cercaram um grupo de leoas. E eram tantos, e sabe, hiena não é um animalzinho qualquer, é brutal o que uma hiena é e o que ela pode fazer. E ela é tudo ao inverso do que é o leão. Lá estavam as hienas acuando, levando para um canto as leoas. E as leoas começaram a rugir de uma forma diferente. E o guia disse, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele está vindo. Era um leão que era o protetor daquelas leoas. Ele se chamava o Fogo que Caminha. Como eu gostei do nome daquele leão. Eu disse, é pentecostal. É o fogo que caminha. Uma juba vermelha na savana africana
seca, parecia realmente, você olhando de longe, caminhando assim, vindo aquela coisa correndo, você olhava, meu Deus, tem uma chama vindo, lá vem os pentecostais, lá aquela chama correndo, e eu olhando aquilo, e de repente aquele brutal leão, e as jubas deles parece que eriçam, e eles crescem, e ele rugiu, e eu fiquei ali em estado de êxtase, olhando tudo aquilo, e aquele leão se posicionou, e com uma patada, ele praticamente dividiu ao meio uma pobre hiena, a matriarca das hienas. Ele, eu disse, meu Deus! Sabe de quem eu me lembrei? Eu me lembrei de Jesus Cristo. Eu me lembrei de Jesus correndo como o leão de Judá. Eu me lembrei do Senhor correndo. E lá estavam os demônios, e lá estava Satanás, e lá estava toda aquela situação, e a igreja em perigo. Mas não se preocupe, o fogo que caminha está vindo. O leão, o rei de Israel está chegando. O leão de Judá está chegando. A raiz de Jessé está chegando. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Ele saltará para o nosso meio, ele gritará no nosso meio, ele rugirá no nosso meio, e com um movimento apenas, ele triunfará. Assim, ovelhas vencem lobos. Não é pela força da ovelha, mas é pela autoridade e o poder daquele que está lutando pela ovelha. É por isso que o apóstolo Paulo, que tinha rogado já 3 vezes ao Senhor, afasta de mim, Senhor, retira de mim, tira este espinho na minha carne, e Deus disse, não, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e a Bíblia diz, quando eu sou fraco, aí então sou forte. Quem mais fraco, quem mais débil do que um cordeirinho? Quem mais fraco? Agora eu quero voltar a ser um cordeiro, porque quando eu sou um cordeiro, quando eu dependo do meu leão, quando eu dependo do leão de Judá, quando eu dependo dele, ele luta por mim, ele batalha por mim, e ele batalha como leão, e ele traz a vitória, e ele já venceu na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que ele na cruz triunfou. Você sabe qual é a diferença entre um triunfo e uma vitória? É a diferença entre ser um vencedor e ser mais que vencedor. Um triunfador. Por quê? A Bíblia diz, e com isso eu termino, o próprio profeta Eliseu disse ao filho do rei, fere a terra. Fere a terra. Ele fere 1, 2, 3 vezes. No hebraico essa palavra, fere a terra, é fere com tudo o que você tem. Tudo o que você tem. E ele acanhou. Ele poderia ter lançado mais, porque ele tinha que ir com tudo. Disse, vencerás 3 vezes. E deveria ser pelo menos 5 vezes. Porque aí vencerias o teu inimigo até o exterminar. Isso é triunfar. É vencer até exterminar o seu inimigo. Esse é o tipo de vitória que houve na cruz e que ele estende a nós. Porque aquele que vence hoje pode perder amanhã, mas quem triunfa nunca mais perde. De modo que Deus nos chamou para sermos exterminadores. Te cuida, Schwarzenegger. Porque aqui estão
os exterminadores. E vencerá, você triunfará sobre todas essas coisas, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Amado e querido Deus, nós lançamos esta primeira palavra. A primeira palavra, Senhor, para encorajar o teu povo, para que entendamos que o Senhor nos leva, para que estejamos como ovelhas no meio de lobos. Mas o Senhor não nos deixa sós. Tu estás comigo. Tu estás conosco. O Senhor prometeu: eu não vos deixarei. Tu estás sempre conosco, Senhor. Abençoa-nos. Dá a tua vitória agora. Eu não sei, Senhor, quais são os desafios. Talvez sejam enfermidades, dores. Talvez sejam, Senhor, limitações. Talvez problemas familiares. Quem sabe problemas, Senhor, emocionais. Quem sabe, ó Senhor, problemas econômicos, financeiros, desafios diversos, perseguições. Senhor, eu agora declaro no nome de Jesus Cristo: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará gratuitamente todas as coisas? Eu abençoo a vida dos teus filhos, e que eles recebam do Senhor, e que sejam transformados aos olhos do adversário de cordeiros em leões. Temam os lobos, ó Pai. Engrandece os teus filhos. Abençoe-nos, ó Deus, e até os confins da terra te temerão. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Com essa palavra demos início. Essa é apenas a introdução. Prepare-se para algo maior. Porque Deus sempre tem algo maior e melhor. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Que palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Eu nunca tinha entendido isso, de que a maior arma de Golias não era a sua espada, não era a sua lança, mas era o medo no coração do povo de Israel. Alguém já tinha ouvido isso? Eu não. Nunca ouvi isso. Precisamos entender um pouco melhor sobre Deus, e o nosso Deus é aquele que tem o amor perfeito, o amor que lança fora o medo. E quando nós entendemos isso, sempre seremos mais do que vencedores, ou triunfadores. Ah, amados, já podemos pensar muito sobre isso hoje à noite, essa madrugada. Amém?